Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal do GeaCast, o podcast do Geagro Soluções. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo, e hoje estou aqui com meu amigo Everton Souza. Eu falo Tom da Ângela, né, Tom? Tom Souza. Nos conhecemos há muito tempo e hoje eu trouxe ele aqui para a gente falar de liderança e desenvolvimento pessoal, tá bom? Eu vou falar aqui um breve currículo seu, Tom. Seja bem-vindo aqui ao GeaCast. Muito obrigado, Silvia. O Tom de formação é dentista, né? Formou em odontologia, mas tem várias outras formações aí na área de desenvolvimento humano, né, Tom? Você enveredou aí para essa área e se achou, né? É Master Coach pelo IBC, Master Trainer, formado em Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva, do nosso amigo Helder, né? MBA em Gestão e Marketing na área de saúde, MBA em Pedagogia Empresarial, participou do seminário internacional, passou um dia lá nos bastidores da Disney, assim, onde você teve vários insights. Já passou pela sua mão mais de 21 turmas aí do Ser Mais com Coach, que agora acho que você está reformulando, inclusive, o nome, né? Você fala um pouco para a gente. Assim, 8 turmas de Ser Líder, né? Ser Líder. Faz atendimentos em company, né? Eu acompanho lá no Insta, nessa parte aí de desenvolvimento humano. E eu anotei aqui por último que você é violeiro de hobby. Gosta de tocar um violão. Isso. Hoje não tem muito tempo para o violão não, mas já gostei muito e já fiz muito, Silvia. Então fala um pouquinho aí, Tom, da sua... Como que você foi para o IBC, como que você entrou nessa área de desenvolvimento humano e agora, assim, é um especialista na questão de liderança, né, Tom? Isso. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? E é um prazer imenso estar aqui com você e falar para o seu público, Silvio. Eu entrei nesse mundo justamente para o meu desenvolvimento pessoal. E de acordo com que eu ia investindo no meu desenvolvimento, eu fui observando e percebendo que eu comecei a ter muitos resultados. Muitos resultados mesmo, tanto na minha vida pessoal, né, familiar, relacionamentos e, consequentemente, na minha vida profissional. E essa busca do meu desenvolvimento me trouxe algumas, como me ajudou muito, Silvio, eu falei assim, opa, eu preciso levar isso para as pessoas. As pessoas precisam conhecer isso, porque eu percebo que muita gente tem dificuldade em relacionar, dificuldade na área profissional, independente do que ela faz, né? Mas justamente devido à falta de conhecimento de alguns fundamentos e princípios. E aí eu falei, opa, vou aproveitar disso, é algo que eu amo, faço com muito amor e carinho, é ajudar pessoas, né? Eu digo assim que é despertar pessoas. Então foi um dos meus motivos que eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Ah, que joia, Tom. Bom, eu entrei nesse mundo do IBC através de você, né? Depois a gente conta essa história aí, que é muito legal, né? Sim. Eu coloquei aqui a questão de atingir os objetivos, tá? Eu usei Napoleão Hill, a lei do triunfo, tá? Então, ele coloca assim, 25%, vamos supor, eu tive uma ideia. A probabilidade de eu atingir o meu objetivo tendo apenas uma ideia é 25%. Se eu programo, formalizo, planejo, isso aí já sobe para 50%. Isso. Se eu comunico isso daí, já sobe para 65%. Se eu coloco isso de forma que eu divido com as pessoas, eu coloco isso como uma meta, mas que eu divulgo mesmo, a probabilidade de eu conseguir atingir esse objetivo sobe para 95%. Então, você sabe que eu sou tubarão, né? Então, eu sou focada em resultados. Apesar de eu ter uma metodologia, sou bem construtivista, né? Então, eu sempre parto do final, né, do objetivo, e depois eu venho vendo que forma que eu vou colocar. Mas eu acho assim que a questão do autoconhecimento, ela favorece muito a questão das empresas no seu atingimento de objetivos. Sim. Então, se você conhece ali a tua equipe, se você sabe os pontos fortes, os pontos fracos da equipe, a sua probabilidade, a sua capacidade de atingir metas, atingir objetivos é muito maior. Então, o que você me fala aí, quando você lida aí com as empresas, nos seus treinamentos, como que você cuida dessa parte aí de atingir objetivos? Porque eu acho que, assim, no fundo, todo mundo quer atingir, realizar, né? Sonhos, atingir objetivos, tanto na vida pessoal quanto na profissional.
Isso. Você citou dois aspectos aí. Entre os seus fatores, você falou da ideia, que é 25%, e quando você compromete a sua ideia com uma outra pessoa, você tem 95%. Vamos lá. O resultado, a gente ter uma ideia do estado desejado, isso é muito importante. O que eu vejo, tanto nas pessoas quanto nas organizações, que muitas das vezes elas não têm a ideia. Às vezes elas têm a ideia e não têm o estado desejado. Então, entre esses fatores, duas coisas são muito importantes. A gente precisa ter a ideia, que é os 25% que você diz. Tudo que existe no mundo, quase tudo, foi criado duas vezes. Na mente e executado. Quando você compromete com alguém, você afeta o seu senso de autorresponsabilidade do senso de importância. Você inconscientemente pensa assim, eu preciso realizar algo porque eu me comprometi com essa realização. Então, na verdade, é você ter o estado desejado com a ideia. Porém, entre a ideia e o estado desejado, existe um caminho, uma distância, que eu digo que seria a ação, a execução. E é nesse caminho que, às vezes, as organizações e as pessoas, elas ficam no meio do caminho. Por quê? Porque aí necessita de estratégias, necessita de métodos, princípios e fundamentos. Além dos métodos, Silvio, uma outra coisa. Durante esse percurso do estado atual para o estado desejado, vão existir obstáculos. Vão existir, por exemplo, dificuldades. E as pessoas têm dificuldade, têm desafio em lidar com os obstáculos. Porque nós temos um sabotador, que é o desejo de resultado imediato. O desejo, o resultado imediato é um sabotador, porque dificilmente nós conseguimos algo da noite para o dia. Então, veja bem, estado desejado, resultado, a ideia. E esse percurso entre a ideia e o estado desejado necessita de ação. Essa ação precisa ser pautada em métodos, princípios, fundamentos, técnicas. Só que isso não é o suficiente, porque vai haver obstáculos, dificuldades. E aí nós precisamos desenvolver a capacidade de resiliência e inteligência emocional para lidar com esse percurso, da ideia até o objetivo. Então percebe que existe alguns fatores nesse contexto e que na maioria das vezes as pessoas não conhecem. E esse é justamente o meu trabalho, né? Trazer consciência para essas questões. Ô, Tom, e as pessoas, elas têm um padrão de comportamento, né? Sim. 30% acho que é a genética, não é isso? 20% ali é como você foi criado. E o restante é o meio que você vive, teu estilo de vida, né? Isso. Como que, por exemplo, a Silvia tem esse padrão de comportamento? Como que o Tom tem esse padrão de comportamento? Porque o padrão de comportamento das organizações vai influenciar nos resultados, né? Sem dúvida, Silvia, sem dúvida. Vamos lá. Vamos ficar com os 30% da genética. Por exemplo, vou dar um exemplo do Michael Phelps, nadador americano, que foi um dos maiores nadadores, que ganhou 8 medalhas numa única edição de Olimpíadas. Michael Phelps, a sua estrutura genética, a sua altura, o comprimento das pernas e do seu tronco eram favoráveis a um nadador. Então, ele tinha genética, ok? Maravilhoso. Porém, e os outros 70%? Aí vem a questão do ambiente e estilo de vida. Então, ou seja, o estilo de vida e o ambiente, ele é extremamente fundamental nesse processo. Vou dar um outro exemplo. Na Guerra do Vietnã, Silvia, os soldados americanos, 30% dos soldados americanos eram viciados em heroína. 30% chegou a usar heroína. E 20% eram viciados em heroína. E as autoridades americanas ficaram muito preocupadas com essa questão. Porque quando os soldados americanos voltassem para os Estados Unidos, como que seria? E foi surpreendente. Porque quando os soldados americanos retornaram para os Estados Unidos, veja só, dos viciados, apenas
5% voltaram a usar heroína depois de 1 ano. E 12% tiveram recaídas depois de 3 anos. Então, veja a importância do ambiente. O ambiente ele tem uma influência muito profunda no comportamento, nos hábitos das pessoas. Entender isso, quando a pessoa descobre isso, entende isso e aprende isso, ela pode utilizar do ambiente para favorecer em desenvolver comportamentos, atitudes e ações favoráveis ao que ela busca. Então é extremamente importante ter essa consciência do quanto o meio interfere favoravelmente ou desfavorável nos seus resultados que ela pretende. Aí é por isso que a gente vê umas frases aí prontas, né? Você é fruto do meio, Isso. você vai ser uma média dos 5 pessoas que você mais convive. Ande com pessoas melhores que você, para você poder evoluir, não é isso? É essa questão da influência do meio mesmo onde você vive, né? Essas frases prontas é uma forma de passar mensagem para a massa. Mas essas mensagens são comprovadas cientificamente. Isso é verdadeiro e tem total influência nos nossos resultados. E prova disso que a pessoa pode utilizar desses fundamentos para ela buscar o que ela deseja. Imagina uma pessoa que frequenta um ambiente, por exemplo, todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, ela começa, por algum motivo, frequentar ambientes de hábitos perniciosos. Sem ela perceber, inconscientemente, ela vai ser fruto desse meio. Isso é inevitável. Entendi. Ainda nessa linha aí do autoconhecimento, Tom, existem várias ferramentas, inclusive a gente teve já com elas, e a Fernanda colocou a questão das ferramentas, que é o que a gente aprende na nossa formação no IBC. Então, como que a pessoa vai se autoconhecer, certo? Diz que perfil comportamental, linha do tempo, roda da vida. Então, são várias as ferramentas sim. que são aplicáveis cientificamente. Então, quando a gente fala do coach com alma, né, do nosso amigo José Roberto Marques, ali em tudo tem alma, amor, mas em tudo tem ciência e conhecimento. Sim. Tudo ele aplica, tudo tem fundamento científico, né? Sim. Qual que é a ferramenta de perfil comportamental que você mais gosta de aplicar? O pessoal, né, fala muito do DISC. Sem dúvida, é excelente. Eu gosto muito do perfil comportamental citado, né, que foi descrito pelo Ned Herman, que é aquela forma lúdica de descrever os 4 perfis. Porque ela é muito simples. Qualquer pessoa pode aplicar essa ferramenta em qualquer lugar, em qualquer ambiente, independente do nível da pessoa. Ele define essa ferramenta com 4 perfis, né, que é a águia, o gato, o lobo e o tubarão. Deixa eu falar uma coisa, você com certeza é gato. Sim. Você já percebeu. Então, olha como que é fácil essa ferramenta. Você consegue identificar de uma forma bem prática dentro do ambiente organizacional. A pessoa que entra em contato pela primeira vez com essa ferramenta, com pouco tempo, ela começa a identificar, né, quem ela é, e começa a identificar os seus colegas dentro do ambiente organizacional. E essa identificação facilita a interação, a relação e as atividades dentro do ambiente organizacional, né? De uma forma bem rápida, a águia é aquele tipo de pessoa que ela gosta sempre de inovar, ela gosta de criatividade, portanto, ela adora a liberdade. Então, se você prestar atenção só nesse quesito, você vai encontrar alguém dentro da organização com essas características. O gato, como que você disse que eu tenho um nível, um alto nível de gato da minha pessoa. Detalhe, todos nós temos os 4 perfis, só que sempre a pessoa tem um que destaca, são 2 perfis que normalmente influenciam o nosso comportamento. O gato é aquela pessoa que gosta de estar no meio de outras pessoas, adora estar junto, adora fazer junto, adora a comunicação, ela é extremamente comunicativa. E pessoas comunicativas, o que motiva as pessoas comunicativas? O reconhecimento. Né? Então, olha aqui, com coisas simples você começa a identificar. O lobo é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas de forma organizada, planejada,
né? E ela prefere um ambiente com conhecimento específico de tudo. Isso motiva o lobo. Você, né, ô Silvia, que tem a questão do tubarão. O tubarão é aquele tipo de pessoas que é execução, resultados. Ela não está preocupada se nós vamos fazer juntos, se nós vamos fazer sorrindo. Eu quero resultado. Entendeu? Então, e o que motiva o tubarão? É quando ela quer controle, ela quer domínio da situação. Essa ferramenta para o ambiente organizacional ela é fantástica, porque ela é muito simples. Agora, uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal. Detalhe, as pessoas querem desenvolver profissionalmente, mas elas não investem no pessoal. Nos meus treinamentos, justamente nós fazemos o oposto. Nós trabalhamos as pessoas. Quando uma pessoa melhora, naturalmente os seus comportamentos melhoram, os seus resultados melhoram. Então aí fica uma sugestão, né? Ao invés de trabalhar só a questão profissional, invista na sua área pessoal, porque quando você desenvolve o pessoal, naturalmente o seu profissional vai junto. Foi o que eu fui fazer na minha vida. E aí qual ferramenta que eu sugiro? Roda da Vida. Roda da Vida é fantástico para o autoconhecimento, entender as áreas da vida. Por exemplo, de uma forma rápida. É uma roda mesmo, né, Tom? É uma roda com 4 pilares, né? O pilar do pessoal, a pessoa, o profissional, a área dos relacionamentos e a área da qualidade de vida. Então, quando você entende essas 4 áreas, esses 4 pilares, com as facetas de cada pilar, te dá muito clareza de quem é você, o autoconhecimento. Então, foram as 2 ferramentas. Agora, tem uma ferramenta muito boa para tomar decisões. As pessoas tem uma ideia, quer ter um resultado, mas ela precisa tomar decisões em qualquer área, tanto na vida pessoal quanto profissional. E aí uma ferramenta fantástica, que também a pessoa pode fazer sem muito conhecimento, que é perdas e ganhas. Você vai tomar uma decisão, você analisa quais são as perdas e os ganhos dessa decisão. Ah, eu não vou tomar a decisão. Então você analisa as perdas e ganhos de não tomar a decisão. Então essas 3 ferramentas, ela é muito útil. E veja só, são ferramentas simples e que te dão um entendimento do autoconhecimento muito grande. Né? Então eu vejo que as pessoas buscam resultados, mas elas não se preparam para tomar decisões e entender a busca desses resultados. Agora, o perfil comportamental que se aplica é aquele que o pessoal faz até a conta na mão, são as perguntinhas? São 25 perguntas simples, objetivas, e que você depois faz, ele é autoexplicativo, esse teste, faz a soma das perguntas, as perguntas que deu, tem lá, é autoexplicativo, né? Multiplica por 4 e você acha a porcentagem de cada perfil. Por exemplo, pode dar lá 40% gato, 20% lobo, das porcentagens de cada perfil. É importante a gente falar que, primeiro, uma pessoa nunca vai ser um perfil só, mas ela vai ter um perfil predominante, né, Tom? Isso, eu sou predominantemente tubarão. Isso. Obrigada, Mary. Gente, vem cá, Maria. Essa aqui é a minha lindinha que cuida da gente, viu, Tom? Maravilha. Prazer, Maria. Tudo bem? Ótimo. Maria, fala o que a gente tem que fazer. Como é que é? O pessoal tem que se inscrever no canal do YouTube, do Geagro Soluções, tem que seguir nossas redes e ficar de olho nos próximos episódios que estão saindo aí. Ah, que chique. Eu falo, maravilha. Quem tem uma Maria tem tudo, gente. Não tem como. Das notificações. Ô, Silvia, olha só, esse momento você foi gata. Percebe? Quando você está falando... Com a Maria, eu sou gato o tempo inteiro. O pessoal... Então, você vê uma Silvia no normal e uma Silvia com a Maria. Ah, que joia. Todo mundo fala. Todo mundo fala. O pessoal fala assim, olha, você vai fazer a reunião vocês duas juntas porque eu sou só sorriso com ela. Não tem jeito de ser diferente. Ela estimula o meu lado gato, que é muito pouco. Muito bem. Então, apesar de eu ser professora, né? Sim. Mas como professora... Naquele momento, eu estou atuando de forma, lógico, humana, mas bastante técnica. Sim. Então, como eu tenho meus objetivos de passar o conteúdo para os alunos, então aquilo ali eu desenvolvo meu tubarão. Né? Então, eu chego no horário, é o resultado. Então, eu tenho um conteúdo para passar para eles, lógico, com amor, com carinho, mas eu estou sempre buscando um objetivo, né? Que é deixá-los melhor do que eles entraram naquele semestre, né? Então, é sempre o meu lado tubarão.
E olha que fantástico o que você está dizendo. Vamos aproveitar dentro da ferramenta, né? O importante é a gente ter esse conhecimento, essa consciência. Exato. Conhecer os 4 perfis e qual o momento que eu vou ser gato, qual o momento que eu preciso ser tubarão, qual o momento que eu vou ser lobo. E tem alguns trabalhos que precisa de planejamento, organização. E detalhe, em algum momento da minha vida profissional, eu preciso ser águia. Principalmente a vida e o mundo nesse processo de mudança muito grande, né? Então, em alguns momentos, ser águia. Por exemplo, eu, pelo fato de eu ter um índice muito alto de gato, eu tenho dificuldades de criar, de inovar, viajar na maionese. Isso é importante. Sair da caixinha, né? Isso. Agora, quando a gente tem essa consciência, esse autoconhecimento, você permeia por esses perfis. Por isso da importância de entender isso. Eu acho que quando você tem a visão... você consegue, por exemplo, eu tenho horas que eu falo assim, Mari, é melhor você fazer essa reunião, porque eu sei que não vai ficar legal se eu fizer pelo meu perfil. Isso. E também, assim, se eu não sou muito águia, por exemplo, eu vou contratar alguém que seja. Então, eu vou buscar complementar a minha falta daquelas características através de uma contratação, né? Você chama uma pessoa para parceria, para trabalhar com você. Agora, lá no GA com Elas, a palestrante, né, a Fernanda, ela colocou assim, o lado muito positivo de cada perfil e o lado quando ele não tá, quando ele vai para o extremo dele, que ele não fica legal. Por exemplo, o tubarão. O tubarão, porque como ele é muito executor, né? Muitas vezes ele faz mais do que até o organismo pode, né? Mas ele passa do limite. Aí ele começa a ficar agressivo, sem paciência, estúpido. Isso. Então eu me monitoro a todo momento. Eu tenho uma frase no meu celular que é: Deus, me dê ternura e paciência em todos os momentos da minha vida, né? É para ter essa... Porque eu virei meme no teu curso, né? Quando você me convidou para ser líder, que eu fui lá, né, 4 dias à noite e tal, que eu falei assim, gente, eu vou atender todo mundo, lógico, mas eu só tenho 15 minutos para cada um, porque mais que isso, só se eu virar 36 horas trabalhando, né? Porque quando chega o gato, ele quer conversar antes de tocar no assunto. Então eu desenvolvi... Todo mundo ri de mim, né? Eu sou um meme ambulante. Mas eu desenvolvi algumas técnicas, né? Olha, traz a pauta. Eu vou ter um horáriozinho de 10 até 10h15, quer dizer, eu já dei 15 minutos para aquele gato, para aquela águia, ele já sabe que eu tenho pouco tempo, porque são muitas frentes de trabalho e eu tenho que olhar todas as frentes praticamente todo dia. Às vezes você deixa de olhar alguma coisa, vai para um outro caminho. É questão de orientação, né? Orientação da equipe. E você se conhecendo, entendendo essa ferramenta, né? E através desse autoconhecimento, você consegue ser mais assertiva nas suas atividades do dia a dia. Né? E você consegue desenvolver também o perfil, né, Tom? Aí eu quero ser mais comunicativa. Então eu vou procurar formações que levem para que eu consiga me comunicar, para que eu consiga falar, consiga estar entre pessoas, porque eu não devo ter nada de gata até no meu jeito, porque vamos falar lá, quando você me chamou, quando você me falou do IBC, então eu cheguei lá para conversar com a Ângela, falei, Ângela, acredita que eu fui convidada para fazer um doutorado, uma professora me chamou, falou assim, eu gostaria de te orientar. Quer dizer, a pessoa falou assim, eu tenho uma área, eu tenho um projeto, eu gostaria de trabalhar a questão de rastreabilidade e eu gostaria muito de te orientar, porque eu sei que você tem vontade de fazer doutorado e tal. Aí eu atravessei a rua, nós éramos vizinhos, fui lá falar com a minha amiga Ângela. E você estava na cozinha, né? E eu, Ângela, acredita que aconteceu isso e tal, tal, tal. Aí você falou assim, se você me permite, Silvia... Se você me permite, porque o coach ele sempre pede permissão, né, para falar alguma coisa para outra pessoa. Isso eu acho que foi uma das coisas maravilhosas que eu aprendi com José Roberto Marques, essa questão de pedir a permissão, né? Se você me permite, se não fizer sentido para você, deixa de lado, use só, fique com o meu melhor, fique com a minha intenção positiva, com a minha intenção positiva. Então isso mudou muito a minha vida. Essa frase, então, fique com o meu melhor, porque às vezes a pessoa teve uma boa intenção comigo e eu já levava para outro lado, entendeu? Né? Não tinha entendido. Então agora eu busco ficar com o melhor de cada um, né? E aí você falou assim, olha, você já tem tanta formação na área técnica, falou desse jeito para mim. Às vezes o doutorado vai ser mais um título, né? Mais um que eu tenho vontade, tá? Eu ainda vou fazer, entendeu? E eu acho que você precisaria, Silvia, sugestão,
fazer uma formação na área comportamental, na área de pessoas, já que você é uma empresária e tal. Eu tô dando curso, aí você falou do curso, você não quer ir lá e tal? Convidada, né? Convidada. Você vai como convidada. Você não quer ser minha convidada e tal? Aí cheguei lá, tinha acho que, 25 pessoas. A minha sorte é que a Alessandra estava lá, e a Alessandra foi minha aluna, né? E aí ela já me conhece, porque às vezes a pessoa não me conhece, eu tenho a cara, assim, o rosto mais fechado, franzido e tal, né? E aí... que você falou assim, que a gente tem que dar atenção, tem que ouvir na essência. Isso. Porque a gente tem que ouvir na essência, porque a gente tem que ouvir. Chegou lá no final de 2, 3 horas de curso, eu falei, Tom, mas eu tenho que falar uma coisa. Não tem jeito de eu ouvir todo mundo que quer falar comigo. É humanamente impossível. Sim. Eu só tenho 15 minutos para cada um. Quando eu fiz assim, gente, todo mundo do curso... falava assim, gente, olha, 15 minutos. 15 minutos. Então eu virei meme. Mas foi um mecanismo que eu achei de uma forma simples. Sim. Porque antes, quando eu falava, quando eu não tinha esse método eu desenvolvi, né, assim, já com bastante experiência de vida, eu quase falava para a pessoa, olha, agora eu não posso mais te atender, Sim. né? Ai, perdão. Falava desse jeito. Nossa, agora o meu tempo... Tubarão. Meio que assim, eu colocava meio que a pessoa para fora, né? Falta de educação. Então, quando você é muito tubarão, às vezes você é mal educado, né? Então, você tem que se policiar. Isso. Então, eu aprendi a me policiar. E tem pessoas que eu modelo, né? Que a gente aprendeu a modelar. Então, tem Sim. pessoas que eu acho que são muito educadas, muito polidas, que eu acho muito bonito. Então, eu vou me modelando ali naquela pessoa. Mas a minha essência não vai deixar de ser um tubarão, mas muito, muito alto. É muito alto mesmo. Sim. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Não tem jeito de eu ficar parada, mesmo vendo televisão. Mesmo no meu horário de lazer, eu estou lendo um livro, mas com o objetivo de... não de lazer, mas de crescimento pessoal. Então... sempre tem um objetivo meio que profissional, de crescimento, de evolução. Que é resultados. Resultado. Isso. Sempre resultado, né? Aí, Tom, a gente falou muito aqui de autoconhecimento, acho que já ficou legal, né? Eu gosto muito de usar o livro da Arte da Guerra, né? Já falei aqui, acho que no outro podcast, que é se você conhece a batalha, se você conhece teu inimigo, né? E o inimigo a gente pode ter aí todas as batalhas da vida, né? Tudo vai ser uma batalha. Se você conhece o que você vai percorrer, né, uma corrida, vou correr a São Silvestre. Se você conhece bem o percurso, né? E se você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai ganhar 100 batalhas, assim diz lá no livro da Arte da Guerra, né? Se você não conhece a sua batalha, conhece a si, você tem 50% de chance de ganhar, né? Isso. Se você conhece a si e não conhece a batalha, você também tem 50%. Mas se você... é a questão do autoconhecimento. Se você conhece os dois, né? Então, é a questão de você definir bem os teus objetivos, onde você quer chegar. E isso vai mudando também durante o percurso. Eu tracei um objetivo. A gente também tem que ter flexibilidade. Sim. Principalmente nas fazendas, nas organizações. Às vezes, você tem que tomar um outro caminho, você... contrata uma pessoa para uma determinada função, mas aí você precisa dela em outra função, então você vai lá e negocia com ela. Então, tanto o ser humano quanto as organizações, a gente precisa desenvolver a questão da flexibilidade. Sim. Isso para o lobo é um pouco mais difícil, né? O lobo gosta de método. Por exemplo, quando eu vou falar para um lobo que ele vai mudar, olha, a programação de amanhã era visitar um cliente e o lobo se preparou e tal. Quando a gente fala assim, olha, não vai ser amanhã, vai ser outro dia, amanhã eu vou precisar de você para fazer isso aqui para mim. Gente, ele fica todo incomodado. Fica incomodado. É sofrimento. Gera sofrimento para ele. Isso. Né? Então aí você veja da importância de entender e conhecer essas características. E é uma ferramenta muito simples, que qualquer pessoa, em qualquer organização, com qualquer tipo de colaborador, pode ser aplicado. Então, nas fazendas, a gente fala assim, a empresa é feita de pessoas, né? Então, a fazenda também é feita de pessoas. Então, a gente fala muito... eu comigo, né? A questão do autoconhecimento, do meu padrão, do seu padrão. Agora vamos falar, assim, eu com o outro, né? Vamos falar de relações. Inclusive, a nossa frase, né? É a conexão entre as pessoas
transforma o mundo, né? Então, na fazenda é a mesma coisa. Quando você consegue vender uma ideia, quando você consegue transmitir com clareza qual é o objetivo da fazenda, qual é o objetivo daquele trabalho, daquele dia, as pessoas compram a ideia e conduzem para que aquilo seja feito. Desde que a gente nasce, né, Tom? A gente fala assim, tem muitos projetos na escola mesmo, ainda quando a gente está ali na pré-escola, que é eu comigo, né? Sou eu com o outro, eu com o mundo, né? Então, é essa questão de você introduzir que o homem é um ser social, né? Ele vive em comunidade. E a gente fez aldeias de vida, a oficina de oração, né? Eu fiz aldeias de vida também. Mas a gente fez oficina, eu fui para a oficina de oração através da sua indicação, né? E ali a gente trata muito eu com Deus, né? Essa intimidade. Então, agora eu coloco assim, eu e Deus comigo, eu e Deus com o outro, né? Eu e Deus com o mundo. O que a oficina assim, te trouxe assim, que te agregou mesmo até nos seus treinamentos, na sua vida? A oficina ela foi muito profunda no quesito de aproximar-se com Deus, né, Silvia? Criar uma relação mais íntima com Deus. E a oficina foi muito profundo nesse quesito, para mim. Né? Outra questão é a questão da conexão com pessoas. Todos, independente da religião de cada um, né? Essa questão da divindade, todos nós temos essa divindade. Uhum. E o exercício do silêncio, né, que é muito cobrado nas oficinas, a gente tirar alguns minutos do dia para a gente estar em silêncio, isso nos conecta com a nossa divindade. Uhum. É uma questão de parar um pouco, né, de sair desse piloto automático. Então, nessa questão de aproximar, criar uma intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, aproximar-se, pelo menos alguns minutos do dia, a gente com nós mesmos, né, vamos dizer assim, com a nossa divindade. E teve aquela sessão da oficina que fez muito sentido para mim, que eu já abordo muito nos meus trabalhos, que é a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional ela está relacionada com a aceitação. E quando eu ouvi o sinônimo de aceitação como desapegar é o mesmo que aceitar. E trouxe também a palavra abandono, fez muito sentido e me agregou muito nos meus conhecimentos para que eu possa levar isso para as pessoas. Né? Apesar das nossas buscas, dos nossos desejos, estados, né, de desejar, dos nossos objetivos, do estado atual, a gente vive um processo de desenvolvimento, evolução e crescimento, porém, nós precisamos abandonar certas coisas, aceitar certas coisas. E você lembra, como eu disse lá no início, né, que entre o estado atual o estado desejado, onde a gente aplica técnicas, métodos e ferramentas, nós vamos deparar com desafios. E ter essa resiliência, ter a inteligência emocional é abandonar, é aceitar certas coisas. E a oficina foi muito rico nesse sentido, como me agregou muito para que eu possa levar isso para as pessoas. Então, lá na oficina também foi muito legal essa parte, né, dessa sessão. E aí, já sabe que eu sou, né, focada em resultado, já vai o Tubarão falar, né, gente, isso. Mas é o seguinte, vamos ajudar a Deus, coitado dele. Nós temos que ter autorresponsabilidade. Sim. Tem gente que só pede. Não, vamos chamar pra gente. Vamos deixar para ele o que a gente não consegue mesmo. Então, vamos cada um, né, tentar resolver a sua vida, tentar assim... eu falei, vamos ajudar a Deus mesmo, isso. Porque a gente não pode terceirizar tudo. Quer dizer, então, o que tiver ao nosso alcance, que foi essa sessão, o que você puder agir, o que você tiver ação sobre... Faça, chame para si. Isso. Foi desse jeito, né? O que não, mais ou menos assim, o Tubarão enxerga desse jeito, sim, né, Tom? Sim. E aí o que você não que não tiver, o que tiver fora do seu alcance, perfeito. Você entrega a Deus, né? Perfeito. Isso é inteligência emocional, Silvia. O Luiz fala, né? Vamos ser inteligente? Vamos usar a inteligência. O que a gente consegue agir, o que está dentro do meu escopo, que eu consigo
Aí nessa hora eu falei, gente, mas vamos chamar pra gente mesmo? Isso. Vamos trabalhar. Isso. Falei, vamos meter a mão na massa mesmo. O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer. E deixa pra ele o que a gente não consegue. Essa sua fala, eu vou usar um termo oposto da autorresponsabilidade, que se você observar é muito comum nas pessoas. O vitimismo. O vitimismo é ausência de autorresponsabilidade. Exato. Então, a pessoa sair da posição de vítima, ela adquirir a posição de autorresponsabilidade. Ela entender que muitos aspectos da vida dela dependem única, exclusivamente dela. E é pesado quando ela deixa assim, na família, né? Sim. Ou no trabalho, o responsável é o outro, né? Essa sessão falou muito, não, o responsável é você. Isso. Pare de colocar a responsabilidade no outro. E quando eu te falei para você por que eu fui buscar o autoconhecimento, justamente para mim ser um profissional, uma pessoa melhor, uma dos insights, quando a chave virou para mim, Silva, que você sabe um pouco da minha história, né, foi quando eu entendi que eu precisava deixar de ser vítima. Quando eu olhei para mim e que eu entendi que eu poderia chegar onde eu desejava, porém com a responsabilidade minha, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas ações e principalmente reações. A reação, nós podemos controlar a nossa reação. Isso é assumir um papel de protagonista. O protagonista, ele entende que muito das coisas que depende dele, ele precisa ser feito. É através dele. Uhum. Então, foi muito profunda essa questão da oficina nesse sentido para mim. Para mim está sendo bom demais, né? Eu tô com a minha frasezinha ali, tá? Porque é o tubarão, né? Deixa eu ter ternura. Sim. Né? Aí a menina falou assim, não, Silvia, mas a sua fala tem meiguice. Você tem uma doce firmeza. Ó. Doce e uma firmeza. Firme doçura. Que bacana. Ela falou desse jeito pra mim. Eu fiquei até feliz. Bom, agora vamos falar de liderança. Eu pus um tópico aqui de liderança, que é o teu ponto forte mesmo. É o que você trabalha nas organizações. Você mentora aí os líderes, ajuda, acompanha. A Fazenda, eu falei que é constituída de pessoas, né? Todos unidos por um ideal. Geralmente na Fazenda, ou é o patriarca, o fundador. A gente tem muito essa questão de sucessão familiar, né? Então, o patriarca, aí tem um filho, ou a fazenda é administrada por um administrador contratado mesmo, não está na família, ou é a família ali, né? Então, às vezes a gente tem ali até a questão de sucessão familiar. Isso. No agronegócio, é até um tópico de consultorias e várias consultorias. Quer dizer, fazer essa passagem do patriarca. Ele também herdou, às vezes, né, do avô, e tem o pai, o filho. Eu, por exemplo, tenho clientes que estão nas 3 gerações. Ó. Tem o avô, o pai e o filho agora com 25 anos. Então, atende as 3 gerações. Engraçado que o GA é muito interessante. Ele atende os 3, tá? O filho está lá no celular, né? Ó. Está lá no celular, acompanhando tudo ali no Power BI, gráfico, tudo ali ou no tablet ou no celular. O pai está ali no sistema, no computador, no sistema, e o avô está lá nos relatórios impressos, isso, né? Essa juventude não imprime mais. Tudo é amigo da natureza, não usam papel mais. Tudo é aqui. Eu brinco que às vezes eu preciso imprimir um contrato, eu quase imprimo escondido da minha equipe. Que eles falam assim, Silva, não, mas não vamos imprimir não, lê no computador. Fala desse jeito. Então é legal essa juventude, né? São as mudanças, né? São as mudanças, né? E aí, como que você... o que é mais importante para o líder, tá, Tom? Como que ele consegue liderar a equipe mesmo? O que é ponto fundamental para ele? Muito bem, o ponto fundamental. Nós podemos definir liderança por vários conceitos, né? Mas, por exemplo, eu quero trazer um aqui, que é ter a capacidade de influenciar pessoas. O líder precisa disso. Agora, tem muitos fundamentos. O número 1 de um líder, de um grande líder, para desenvolver a sua liderança. Outro detalhe, a liderança ela pode ser desenvolvida. Não existe essa questão que o líder nasceu, ele é nato. Show. Qualquer pessoa pode desenvolver a liderança. Eugênio Mussac falava sobre isso de uma propriedade muito grande, né? E por quê? Porque liderança é atitude.
Qualquer pessoa pode desenvolver atitude. Então, fica aí essa questão também. O primeiro requisito de um líder, para ele poder influenciar pessoas, ele precisa primeiro se autoliderar. Como ele vai influenciar pessoas, como ele vai delegar, enfim, ele tem que primeiro se autoliderar. Então, esse é o primeiro requisito de um líder. Poderíamos falar mais coisas sobre o líder, né? Ele tem que ser exemplo. Tá? Então, primeiro, se autoliderar e ser exemplo. Agora, com os seus colaboradores, eu queria... É um assunto amplo e profundo, mas eu quero destacar duas coisas. Se ele é um pessoal de fazenda, ou se às vezes é uma pessoa que não tem como investir num treinamento, mas ele pode usar de algo que vai ser muito rico e ele vai conseguir ter muito resultado. É tratar o outro como ser humano. Show. A conexão, olha a frase da GA, a conexão entre pessoas transforma o mundo. E é uma das melhores formas de você conectar com o outro, uma das melhores não, uma das mais poderosas, é tratar o outro como ser humano. Tom, como assim? Todo ser humano, Silvio, ele tem 4 necessidades básicas. Primeira necessidade básica de um ser humano, ele quer ser notado, reconhecido e amado, apreciado. Essa é a primeira. Segundo, todo ser humano, Silva, ele quer ser ouvido na essência. Terceiro, o ser humano, ele quer o direito de errar e pertencer. Então, se é um proprietário, um líder, ou um gerente que ele não quer, não consegue investir no seu desenvolvimento como líder, mas se ele usar desses 4 necessidades básicas, ele já vai sair lá na frente, ele vai ter uma performance muito melhor. E a sua conexão com os seus colaboradores vai ser muito grande, inevitavelmente, isso é inconsciente. A segunda questão que eu quero destacar é a comunicação. Todo relacionamento, um dos maiores problemas de relacionamento em qualquer situação é a comunicação. Comunicação, Silvia, olha que curioso, não é o que eu falo. Comunicação não é o que o líder fala, não é o que o gerente fala. Comunicação é o que o outro entende. E aí, o gerente, o líder, ele precisa aprender, praticar algo. Ele precisa, no momento de delegar, no momento de comunicar, ele precisa certificar o que o outro entendeu. Imagine numa fazenda onde tem o nível de todo tipo de pessoas, em qualquer ambiente, não é só na fazenda. Você vai ter vários perfis, vários níveis, talvez socioeconômico. E cada um tem um nível de entendimento. Olha a flexibilidade que precisa ter um líder no seu processo de comunicar. Ele pode comunicar sim, e deve, porém ele precisa ficar muito atento de certificar o que o outro entendeu. E aí a gente entra com uma terceira ferramenta, fazer perguntas. Um líder precisa praticar, fazer perguntas. Porque quando ele faz pergunta, além dele entender o que o outro está pensando, ele está fazendo com que o outro aprenda. A pergunta eleva em 150 vezes o nível de aprendizado. E se você observar, as pessoas não fazem perguntas, as pessoas dão respostas. Uhum. Um gerente dá resposta, um gerente ensina, um líder ensina. A maioria das pessoas ensinam, dá resposta. E dar resposta, por exemplo, quer ver uma outra questão que eu lembrei? Os pais dão resposta para os filhos. Uhum. Isso não passa aprendizado. Isso é um fundamento da mente humana. Tem que usar o cérebro, né? Tem que fazer a pessoa pensar. Isso. Tem que estimular. Isso. E quando você dá resposta, a pessoa não pensa. Então, é cômodo. Isso. Então, como que a gente leva a mente ao pensamento, à reflexão, através de perguntas? Então, recapitulando, o primeiro recurso fantástico é praticar, é treino, as 4 necessidades básicas do ser humano. Ser reconhecido, amado, segundo, ouvir na essência, ter o direito de errar e o senso de pertencimento. Segundo, é o processo de comunicação, que comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. E terceiro, fazer perguntas.
tanto para certificar o que a pessoa entendeu, quanto para outras questões. Então, essas 3 questões, eu acredito que pode ajudar muito um líder na condução da sua equipe. Show de bola. Você falou aí de aprendizagem, né? Fazer o outro aprender também. Você sabe que esse é um dos meus maiores desafios hoje, lá no GA, em função dos nossos clientes estarem no Brasil inteiro, essa questão de locomoção e também questão de viabilizar custo, diminuir o custo. Eu saí da universidade, né, Tom? A universidade não sai de mim, né? Então, eu saí da docência, mas a docência não sai de mim, né? Eu criei um portal corporativo de aprendizagem, ele se chama UniGA, Universidade de Agrosoluções. Sim. E eu coloquei ali, a gente fez no Moodle e tal, e eu coloquei vários vídeos. É uma jornada do cliente. Né? Bacana, Silvia. Jornada do funcionário e do cliente, mas uma jornada de aprendizagem que eu busco ali melhorar cada dia, a gente tem buscado. Então, assim, é a questão de como que eu vou ensinar, porque uma coisa está ao lado dele, olha, aqui é o sistema que faz isso, tecla isso, aqui é para isso aqui é... Eu estou ao lado dele, né? O GA fala, nós trabalhamos sempre lado a lado. Mas como que eu vou fazer ele entender o sistema, eu daqui e ele de lá? Então, a tecnologia ajuda muito isso, sabe? Sim. Mas a questão da jornada, assim, vou gravar um vídeo ali justamente para estimulá-lo a ele entender que ele pode aprender, assim, com o portal, né? Porque isso aí barateia demais as implantações. Sim. Às vezes, lá na fazenda, o funcionário que foi treinado para o sistema inteiro, às vezes ele apaixonou numa viagem, vai casar, vai mudar, acontece demais. Ele vai mudar de cidade, vai mudar de região mesmo, vai lá para a Bahia, estava lá no sul do país, e assim acontece demais, né? Então, eu vou ter que preparar de novo uma outra pessoa, você imagina? Então, o fazendeiro ele já fez um investimento ali no treinamento daquela pessoa, e aquela pessoa agora vai treinar outro, vai treinar quem vai entrar, mas acaba que se perde um pouco aí nessa passagem de um para outro. Então, justamente o UniGA é para isso. Sim. Ele tem esse objetivo. E eu estou aí nesse, vamos dizer, aí é um grande desafio para mim fazer o outro do outro lado aprender a aprender, né? Então, eu estou buscando aí, não tenho recurso. Eu não tenho a fórmula correta ainda, 100%, então estou até fazendo uma pós-graduação agora, que eu não paro de estudar, né? Em neurociência, né? Com a questão do desenvolver a questão da concentração, que é o mindfulness, né? Até o nome é difícil, mas é a capacidade de você se concentrar para aprender. Você ter atenção focada, né? Nada mais é que você desenvolver a atenção focada. Isso. E você sabe que nas aulas, Tom, incrível, eu não conhecia esse número, 47% do nosso tempo na nossa vida, isso estudos americanos, a gente não está focado naquele momento real, presente. Não. Então, quer dizer, metade da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo, não a gente não está igual nós estamos aqui, né? Presentes nesse momento, aproveitando esse momento. Em 47% do restante a gente não está. Então, assim, a gente sabendo desse número, a gente vai buscar estar presente. E a questão da oficina trabalha muito isso. Você estar presente naquele momento. Tanto é que tem aquele momento de silenciamento, que nada mais é do que uma forma de meditação, uma forma de concentração, né? E ela coloca lá, é a questão da atenção e de você ter a atitude de aprender. Por que eu passei 7 dias lá no coach ericksoniano e não meditei nada? Eu não me permiti. Isso. Eu não me permiti. Então, eu bloqueei a minha mente. Então, por isso que eu não meditei. Eu falo assim, gente, eu sou extremamente beta. Eu jamais vou chegar em alfa. Que eu sou beta. Eu falei isso pro meu subconsciente, pro meu inconsciente, e aí eu não vou aprender mesmo, né? Então, a partir de agora, eu estou fazendo exercício de meditação. Comecei com 3 minutos. Isso é ótimo. E tô, por causa da oficina também. Então, tudo vem a calhar, né? Tudo é no momento certo, né, Tom? A hora que começa é a hora certa. Que são as 4 leis da Índia que você falou lá no curso. Fala um pouco aí das 4 leis da Índia que você gosta. Eu também gosto muito. Essas 4 leis espirituais ensinadas na Índia, elas são muito profundas, porque ela te ajuda no dia a dia, independente
do que você faz. Né? Relacionamento, porque nós vivemos uma vida de tudo é relacionamento. E a primeira lei da Índia diz que a pessoa que chega sempre é a pessoa certa. É show de bola. Se você entender isso de uma forma mais profunda, vamos lá. Eu trabalho com aquele camarada, eu detesto aquele camarada. Se você voltar para essa lei, primeira lei espiritual da Índia, falou, aceita, ela é a pessoa certa. Você já vai ter uma outra abordagem com essa pessoa. Imagine que você está num relacionamento onde as coisas não se encaixam. Lembre da primeira lei espiritual da Índia. A pessoa que chega é a pessoa certa. É a pessoa certa. Então entenda isso de uma forma mais... Maria, você é a pessoa certa. Entenda isso. Maria! Entenda isso de uma forma mais profunda. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Eu estou conhecendo duas pessoas que eu estou conhecendo agora. A Marília, né? A Maria. A Maria? A Maria e o Alisson. E o Alisson. Né? Show de bola. São as pessoas certas. Se a gente entender isso, por algum motivo são as pessoas certas, porque nós queremos racionalizar. Né? Então, essa é a primeira lei. A segunda lei é que só acontece o que acontece. Quando tem que acontecer. Né? Não existe essa questão de ser. Olha para trás, as pessoas, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse ido para lá, se eu não tivesse conhecido fulano, Bertano. Não é. Não, aconteceu. Só aconteceu o que podia ter acontecido. Isso é aceitação. Olha que nós entramos lá na lei, lá nas oficinas. Né? E a terceira lei espiritual é que quando algo termina, termina. Isso ajuda os relacionamentos. Sim. Terminou. A pessoa saiu de uma empresa, às vezes ela fica carregando aquela empresa na vida dela. Porque eu fui maltratada, porque eu dei a camisa lá, não me reconheceram. Desapegue disso. Né? Terminou quando tinha que terminar. Terminou na hora. Na hora. E quando algo começa, é o momento certo. É a hora que pôde começar. A pessoa fala, eu tenho 55 anos, tenho 60, não vou fazer isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, entender essas 4 leis espirituais da Índia te traz mais leveza para a vida. Paz, justamente. Paz, a palavra felicidade. É isso. Porque a comparação, né, Tom? A gente vai falar um pouquinho agora, me veio. A comparação, ela traz muito sofrimento. Essa palavra, desculpa te interrompendo, mas eu quero pegar esse ganchinho. Tem 3 coisas que é do nosso ego. 3 palavras que se a gente puder, e você tocou numa delas. Né? Nós até criamos uma sigla para essas 3 palavras. CCJ. Criticar, comparar e julgar. Exato. Criticar, comparar e julgar, isso são elementos do nosso ego. Não precisamos. Por que muitas pessoas estão sofrendo? Porque ela está comparando. O meu colega está no nível tal e eu não estou. Porque isso, porque aquilo. Eu tenho 28 comparando. Anos, eu não formei, eu não casei, eu aquilo. E percebe que isso nós estamos criticando. São elementos do ego. Então, se a gente entender que nós precisamos gerenciar isso, controlar a comparação, a crítica e o julgamento, também vai ficar mais leve a nossa jornada. Fica muito mais. Muito mais. Essa questão da comparação, né, ela traz muito sofrimento mesmo. Você vê as pessoas em sofrimento, porque ele olha o outro, né, e ele para até de olhar para ele, porque ele está querendo ser o outro, né? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, Silvia, mas por que você saiu da Ipanema com aquele cargo e tal? Eu falei assim, gente, sou tão feliz em cada momento da minha vida, em todos eles, é aquele momento, é aquilo que é para mim. E assim, eu não preciso, porque fala assim, a felicidade não é aquele que mais tem, né? É aquele que menos precisa. Então, quando você é feliz com o que você tem, com o que você é, fica tudo mais tranquilo. E as 4 leis da Índia encaixam aí. Acontece quando tem que acontecer, termina quando tem que terminar. Eu falo sempre, quando eu estou começando uma turma, vocês são a pessoa certa para mim e eu sou a pessoa certa para vocês. Então, isso ajuda, isso já cria conexão logo no primeiro momento. Sim. Essa turma, esse grupo, e geralmente é no primeiro período, geralmente eu dou a primeira aula, que é práticas, né? Sim. Dava, né, gente? Ficou lá no passado. Mas geralmente já fechei esse ciclo. Aceita que dói menos, Silvia. Mas sou feliz de falar dele. Claro, cara. Muito, foram 23 anos, né, Tom? Honrar Outra a minha coisa. História. O passado, ele serve para 3 coisas, Silvio.
para a gente honrar, respeitar e aprender com ele. Exato. Perfeito. Por exemplo, só te falar da universidade, eu tive que sair por 2 vezes e lá na universidade eu falei assim, ninguém é recontratado aqui. Eu fui recontratada 2 vezes. Pronto. Uma vez eu precisei porque eu estava fazendo um MBA, eu estava muito cansada, né? Trabalhava na Ipanema, sei lá, uma jornada muito alta. E assim, eu estava muito esgotada. Eu falei, não, eu vou ter que parar de dar aula à noite, né? Jornada dupla e tal. Parei 1 ano. Outro ano já voltei. Depois o Mário ficou doente, eu tive que me ausentar 2 anos, voltei. E eu sempre falo com muito... Assim, eu tenho muita gratidão, né, Tom? Uma outra palavra que a gente tem que falar. Clássico, A gente tem que ser muito grato por tudo aquilo que a gente tem, que formou, que Sim. fez parte da nossa história. Sim. Ficou lá no passado, mas assim, é com coração, né? É com carinho, né? É com carinho, né? Isso. E todos, assim, são presentes, né? Sim. E eu dei aula pra você também, né, Tom? Deu. Tá vendo? MBA, tá vendo? Acho que foi de projetos, né? Isso, eu fiz o MBA na Unifenas de Pedagogia Empresarial. E eu tive um módulo lá com você. Tá vendo, Tom? Então eu gosto muito de falar dessa minha bagagem aí de aulas, porque faz parte da minha vida, né? Que bom. Então assim, eu gosto sempre de voltar, mas eu falo sempre a cada turma nova, olha, vocês são a pessoa... Esse grupo, eu falo, olha, vocês se encontraram nessa turma, nesse ano, porque vocês são a pessoa certa para cada um de vocês. E as pessoas na fazenda, na empresa, ela pode ver dessa forma. Ela pode olhar para o seu grupo, para os seus colaborados e vice-versa dessa forma. Olha como que facilita. A relação, o relacionamento, essa conexão vai ficar mais leve. Bora aceitar, né? Até para lidar com os desafios do dia a dia, né? Que é normal e natural, isso tudo faz parte. Tom, eu coloquei mais um tópico aqui, ó. Não sei quantos minutos a gente tem ainda, gente. Mas eu coloquei aqui de onde que vem seus insights. Isso, os meus insights. Eu tenho uma ideia. Então pode falar a sua ideia. Eu vejo você correndo lá na pista. Eu acho que dali sai muito insight. Isso, boa a sua colocação. Vamos lá. O insight, ele não vem especificamente de uma atividade. Até bom trazer isso como entendimento para as pessoas. O insight, nada surge do nada. Uhum. Tá? Os insights, ele vem do nosso inconsciente. Uhum. E o que está no nosso inconsciente? É o nosso passado, a nossa experiência de vida, os nossos conhecimentos, toda a nossa educação, todos os nossos relacionamentos, tudo do passado. Então, quanto mais nós enriquecemos as nossas experiências, inconscientemente é como se fosse aquele arquivo do computador. Você imagine que você tem vários arquivos e você vai jogando inúmeras áreas, inúmeras atividades dentro do seu computador. Ali atividade física, atividade intelectual, emocional, religiosa, toda. Quanto mais diversificação você fizer na sua experiência, tá? Quando a pessoa aprofunda muito num conhecimento, o conhecimento se torna muito profundo. Isso é importante, Silvia. A especialização, o mestrado e o doutorado. Te traz conhecimento de profundidade. Agora tem um detalhe. Imagina um rio fluindo água só com profundidade. Uhum. Agora imagine um rio onde ele é extremamente profundo e largo. A largura dentro da nossa mente representa vários tipos de conhecimentos. Então, quanto mais você viver, experienciar inúmeros tipos de conhecimentos, isso cria e provoca neuroplasticidade no cérebro. Expande, né? Expande. E aí os insights, ele normalmente vem disso. E aí vem a questão da importância da pessoa ler, da pessoa relacionar, da pessoa cantar, da pessoa praticar esporte, dançar, enriquecer as suas rotinas com vários tipos de atividades e coisas totalmente diferentes. Por exemplo, a pessoa estudar e ler de tudo, todo tipo de assunto. É como se vai jogando arquivos no seu inconsciente. Você não tem consciência. De repente, naquele momento de você com você, sabe da importância? E ali na corrida tá você e você, né? Isso.
Agora eu vou pedir para o pessoal, né, a sugestão, observar sempre no momento de corrida, quando você está com você. Tem um momento que nós sempre fazemos, que nós estamos fazendo a gente com nós mesmos, na hora do banho. O banho, se você observar, se você está tomando um banho quente principalmente, se você fica alguns minutos debaixo do chuveiro, além do normal, é um momento de você com você. É muito comum vir insights na hora do banho, na hora da corrida. Né? Então, só que esses insights você precisa alimentar o seu inconsciente de várias áreas, de vários tipos de conteúdo. Não só de profundidade, porém de largura. Às vezes o meu é dormindo. No outro dia, eu tenho a resolução de alguma coisa, ou um insight, ou vou fazer isso. Isso, né? É bem isso. É interessante isso. Agora, você falou aí de leitura e tal. Eu sei que você é ávido por leitura. Sim. É uma biblioteca ambulante. Tá escrevendo um livro. Acho que eu vou pedir para você falar um pouquinho do teu livro. Mas qual foi o livro que mais marcou a sua vida? Eu tenho vontade de saber isso. Isso. E uma vez eu estava ouvindo fizeram uma pergunta por um camarada com muito conhecimento. E através da resposta dele, fez muito sentido para mim. Perguntaram para o Jack O'Patry, né, um brasileiro que está nos Estados Unidos. É uma pessoa fantástica também que lida com o desenvolvimento humano. Qual foi o livro que mais marcou? E eu fui observar a resposta dele, fez todo sentido para mim. Nós vivemos de fase, Silvia. Nós vivemos de construção de experiência e de conhecimento. Tirar um livro, falar, esse fez muito sentido, é difícil. Um só é difícil. Porque no meu caso, no caso de pessoas que leem muito, é uma construção. Cada fase marcou, né? Eu tenho vários livros que assim, fantástico. Mas eu quero assim deixar para o nosso público, né, como nós estamos falando de liderança, todo líder, todo gestor, empresário, eu vou até mais longe, toda pessoa seria muito importante ela ler um livro. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Você me indicou esse livro, eu comprei, li, maravilhoso. Esse livro é importante porque a nossa vida é relacionamentos. Relacionamento em casa, relacionamento com a família, com os filhos, relacionamento com a comunidade, relacionamento com o seu par, relacionamento no trabalho. E um dos maiores problemas na humanidade é relacionamento. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de relacionar. Isso é plenamente possível. Esse livro é um dos livros mais lidos no mundo, depois da Bíblia, veja só. Entendeu? Então, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, fantástico. Agora, tem outros N livros, né, maravilhosos. Para nós que estamos lidando com o desenvolvimento humano, eu queria também destacar Hábitos Atômicos, do James Clear. Também tem. Hábitos Atômicos, super poderoso. Eu li um recentemente que fez aqui, nossa, é um livro mais científico, mais gostoso de ler. Seja Singular. Esse não li ainda. Jack O'Patry. Então, enfim, são vários livros, né? Eu não tive um único livro específico. Foi uma construção de entendimento e conhecimento. Mas se você me falasse, escolhe um para você indicar. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E você indicou para mim. Tá vendo? E eu comprei logo imediato, né? Aliás, eu comprei várias indicações suas, tá? Aquele que fala da Disney, que você teve lá na Disney, dos bastidores. Isso. E assim, eu coloco esse livro para o pessoal, que é a experiência GA, né? Ali fala a experiência da Disney. Então, o meu pessoal de atendimento, que tem contato direto com o público, eu dei um livro desse para cada um. Maravilha. Olha, eu quero que é como se ele tivesse, como se o GA fosse o parque de diversões da criançada, entendeu? Eu quero que ele tenha essa experiência aqui. Mas aí me fala agora do seu livro. Tá. Já tem título? Sim. Provavelmente, né? Eu escrevi o livro primeiro, ele tem uma linha, né? Ele tem a linha de desenvolvimento humano, tanto do aspecto humano como profissional. Ele é pautado em ciência, com pitadas de autoajudas. Então, é um livro muito rico. Eu estruturei os capítulos do livro. Eu falo com muita propriedade com o desenvolvimento humano por dois motivos, Silvio. Primeiro, eu fui passar por isso. Você talvez não saiba pouco da minha história, mas eu fui aplicar isso na minha vida. Eu era o tipo de pessoa que eu tinha tudo para não ser nada. E, de repente, eu fui galgando tudo o que eu quis, dentro assim,
dentro de uma realidade, eu consegui tudo que eu quis na minha vida. Então foi graças, eu estruturei, eu fui entender a minha história e nos capítulos dos livros eu fui trazendo de forma científica o que uma pessoa precisa fazer para ser uma pessoa com resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E o título do livro provavelmente será Seja Extraordinário. Ah, show. Então, ele está no processo, ele está na fase de leitura crítica, né? E já estou praticamente essa fase, eu acredito que essa semana eu vou concluí-la. E aí, mais uns, talvez 4, 5 meses, nós já vamos estar aí com ele de uma forma física. Show de bola. Bom, então acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria pedir para você falar assim, se fosse para você falar para um fazendeiro, né, para um proprietário de fazenda, como que o que ele pode fazer, não um conselho, mas uma orientação de como que ele pode obter bons resultados, melhores resultados, através da liderança mesmo. Quais as ações fáceis, pequenas do dia a dia, né, hábitos, né, que ele pode adotar para poder conduzir a equipe dele, né, para atingir resultados melhores. Vou falar. Quando você faz o In-Company lá, como que é o teu trabalho, né? Então, o meu In-Company normalmente funciona de acordo com a necessidade da empresa. Uhum. A pessoa que entra em contato comigo, a gente vai avaliar qual que é a necessidade dela, que ela está vivendo, a dificuldade maior, e em cima dessa necessidade, do desejo dela, a gente vai criar algo nesse sentido. Então é muito específico para cada uma. Para cada um e para cada trabalho, eu trabalho justamente o que ela está precisando naquele momento. Né? Uhum. Então é muito relativo nesse quesito. Entendi. Tá? Agora, se eu tivesse que falar algo pro gestor, pro fazendeiro, né, eu vou passar uma ferramenta muito rica, que eu acredito que vai ser muito útil, mas antes... É o seguinte, se ele tiver a oportunidade, ele invista no desenvolvimento pessoal dele. Primeira coisa, se a pessoa melhora através da busca de qualquer recurso, leitura, cursos, palestras, mentorias, ajuda. Se a pessoa melhora, inevitavelmente os seus resultados melhoram. Tá? Então, investir na fazenda, no negócio, é importante, lógico que é importante. Ajuda para Porém, se ela investe nela, primeiro, ela vai ser muito mais assertiva. Essa é uma questão. Agora, o recurso número 1, né, para eu trazer de bate pronto, seria praticar as 4 necessidades básicas do ser humano. Pratique isso. Quais são elas? Com sua equipe, no seu trabalho, com as pessoas. Proporcionar para a sua equipe o reconhecimento. Apreciar as pessoas. Segundo, ouvir a sua equipe. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir na essência. Não posso fazer isso. De vez em quando, uma vez por semana, tire um momento para ouvir os seus colaboradores. Uma pessoa, não é? Ou uma reunião de feedback, enfim, ouvir. Terceiro, toda pessoa tem o direito de errar, que é diferente de manter no erro. Uhum. Mas dar o direito para que a pessoa possa errar e trazer o senso de pertencimento. Né? E essa prática disso, mesmo que ela não conheça ferramentas, métodos de liderança, isso já vai ser muito rico. E ficar atento no seu processo de comunicação. Comunicação não é o que ela fala, comunicação é o que o outro entende. E certificar, através das perguntas, o que a outra pessoa está entendendo. E você tem um consultório, né? O coachitório, né? Eu tenho meu coachitório, né? Hoje eu faço um atendimento individual, né? De mentoria, E tem muito líder? Tem Sim, empresário? Aliás, eu tenho um fazendeiro muito grande, um fazendeiro de café que ele me conheceu numa palestra e depois que ele me conheceu, ele começou a me acompanhar, porque ele é um fazendeiro que ele adora desenvolvimento humano. Que legal! E aí ele identificou muito com a minha fala, enfim, tudo, então já faz tempo, sabe? E ele está sempre, a gente está em contato e eu faço atendimento de liderança. Tem outro rapaz também que ele era dentista, até de curiosidade, e devido à pandemia ele teve que parar e a esposa tem uma empresa familiar.
E aí ele veio para ajudar na gestão da empresa. E esse processo de transição, esse processo de lidar com a equipe, e ele está fazendo um trabalho comigo também. Eu lembrei quando você citou. Então faço muito atendimento individuais, né? Por quê? É aquilo que eu te falei. Quando a pessoa desenvolve o seu pessoal, naturalmente o profissional vai junto. Quando se desenvolve só o profissional, ela manca. Porque não tem como melhorar o profissional se a pessoa não melhora. Quer dizer, tem, mas fica uma... Não fica completo, isso, não fica isso, poder, né? Isso, não fica na sua plenitude, isso, vamos dizer assim. Isso. É bem isso. E fala um pouquinho lá do consultório. Você divide ainda com o meu atendimento como consultório, como dentista. Como dentista, né? Ou seja, o Tom é 1001, né, utilidades, né? Então, o meu desenvolvimento pessoal, esses recursos de liderança, essas ferramentas me ajudaram a conduzir muito bem a minha vida pessoal como a minha vida profissional. Olha para você ver, eu atendo como dentista, atendo no meu consultório mentoria, coach, e a pessoa ganha terapia no pacote. Né? Uhum. Eu dou cursos, eu dou palestras, entendeu? Venho atender a Silvia no GeaCast. Venho atender a Silvia, né? Entendeu? E eu faço isso com muita satisfação, né? Com muita leveza, sem nenhum tipo de estresse. Mas graças ao quê? A essas ferramentas, esses recursos que eu entendi, que eu aprendi, que eu aplico. Né? Então eu tenho lá minha sala de atendimento, que eu faço atendimento individual, né, tanto na questão direcionada à questão pessoal quanto à questão profissional. Então está fluindo bem, né? Graças a Deus. Marcou assim a sua vida? Tem vários. Eu tenho uma das histórias que mais marcou foi esse caso desse dentista, que ele falou para mim assim: Tom, o que eu aprendi com você em 8 meses, eu não fiz em 8 anos. Olha que fantástico você ouvir isso. É o objetivo do coach, né? Encurtar a jornada, né? Favorecer a jornada. Isso. Eu tenho um caso de uma moça que ela me procurou mais ou menos 5 anos atrás. Ela tinha casado, com pouco tempo de casado, tinha um filho de 5 anos mais ou menos, e o marido dela numa viagem sofreu um acidente e veio a óbito. E essa pessoa me procurou, né, totalmente desesperada, né, emocionalmente. Normal. Lógico, né? Enfim, perdeu o chão, né? Perdeu o chão. E depois de 10 sessões, essa pessoa me procurou agora faz 1 mês mais ou menos, que ela falou que fez toda a diferença na vida dela, que ela deve muito a esse processo, né? E ela que ela só queria me encontrar depois que ela tivesse concluído o objetivo dela, que ela estipulou lá no processo. Hoje essa pessoa, ela tem uma estabilidade emocional e ela conseguiu construir um prédinho de 3 andares com alguns apartamentos justamente para ela alugar. Então veja só, uma pessoa que num primeiro momento me procurou abalada emocionalmente de uma forma terrível, né? E totalmente sem chão, e durante esse processo ela conseguiu trazer um pouco de equilíbrio para a vida dela e dar continuidade no processo, né? E de uma certa forma muito bem até. E ela me contou tudo isso depois. Ele falou: Tom, você pode, eu te dou permissão para você contar isso, esse testemunho, um case muito rico. Então eu tenho excelentes resultados, né? Sabe, Silvia? E esse é o meu propósito, né? É poder transbordar na vida das pessoas, de alguma forma agregar, né? Ser um instrumento para que a própria pessoa, através da autorresponsabilidade, possa fazer a diferença na vida dela. E as pessoas nos procuram, né, Tom? Isso. Acaba que lógico, eu não atendo como coach, também sou coach, né? Mas não é esse o meu foco, mas o que as pessoas nos procuram é uma coisa assim impressionante, sim, né? Para sim, pedir opinião, sim. Silvia isso, Silvia aquilo, e a gente vai indicando, sim. né? Tanto é que eu mandei gente para você, a pessoa manda, veio, está sempre, né? a pessoa vem me procurar, mando pro Tom. Eu não faço isso, mas eu sei quem faz, né? Então a gente acaba sendo uma referência para ajudar outras pessoas, sem né? dúvida. Esse, vamos dizer, é um legado que a gente deixa também, né? Sim. Eu vou te perguntar qual que é o legado que você gostaria de deixar para a humanidade? Sim, eu sou uma pessoa muito realizada e muito feliz. Primeiro, esse legado eu já estou deixando. Eu penso que a base da nossa vida é a família. Eu tenho uma filha, 33 anos, que você sabe e conhece. E, em parte, eu já estou deixando um legado para ela. Ela já faz o que eu faço com o jeito dela. Então, veja bem, quando eu partir, né, com certeza ela vai dar continuidade nesse processo, isso ela já está fazendo. Eu tenho meu filho de 20 anos, que em parte já está também fazendo isso.
Ou seja, isso é um legado que está sendo, além de eu estar fazendo diferença na vida de algumas pessoas, esse processo vai continuar por gerações. Isso é o legado que está começando dentro de casa, com os meus filhos, com a minha esposa, enfim. E aí, agora eu quero replicar isso fora, né? E já está fazendo, sim, né? eu já faço, e se Deus me permitir continuar nessa missão, nesse propósito, eu quero ainda mais e mais poder ser instrumento para que as pessoas vivam uma vida melhor. Então, esse é um dos meus legados, que de uma certa forma eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu sei que isso já independente de quanto tempo eu for viver, isso já vai estar tendo continuidade, né? Através dos meus filhos, né? E, naturalmente, levar isso para o maior número de pessoas. E de forma tranquila, né, Tom? Super tranquila. É super tranquilo. Eu também gosto desse estilo, também sou assim, não gosto de nada. Ontem eu falei sobre leveza, né? Levar a vida com leveza, apesar de eu fazer muitas coisas, mas eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, sei. Conduz a vida com leveza, né? Sim. Então, bom, eu acho que a gente deixou uma mensagem aqui, né? Já compartilhamos aí com o pessoal bastante conhecimento científico, sentimento, conexão. Esse é o seu objetivo, o meu. Gostaria muito de te agradecer pela sua presença. Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado, Silva. Muito obrigado pelo seu convite. Quero te dizer que parabéns pelo seu projeto. Eu tenho certeza que é sucesso total. E fantástico isso que você está fazendo. E vai ser sucesso em cima de sucesso. Parabéns, e olha, fantástico. De forma muito leve obrigado. E tranquila, né, Tom? Muito obrigado, isso. E acontece quando tem que acontecer, termina quando tem que terminar. Isso. E é assim. Isso. Então isso tá mesmo. bom, gente. Um abraço, obrigada. Aqui, vamos, Maria. Vem cá, Maria. Tom, isso aqui é uma lembrança para você. Opa, olha que maravilha. Bate-papo gostoso ainda leva mimozinho, né? Aí, obrigado, viu, Maria? Obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigada, gente. Um abraço.